fornecido pela Constar. Ventilador não dá, né? E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, estou de volta. Essa é a abertura da terceira temporada do Vida de Jornalista. Eu não sei se você está começando por esse episódio, o número 82, ou se você já ouviu o 81 e agora está pulando para cá, porque a estreia da temporada é com um episódio duplo sobre o Povo Fala, essa arte de entrevistar pessoas anônimas na rua. O episódio 81 é com a Bianca Carvalho, repórter da Globo em Recife, e é o episódio do amor, o lado humano, da sensibilidade. Ah, coisa mais fofinha, rapaz. Esse aqui é o do humor, do lado engraçado, da irreverência, e o rei dessa história, claro, é o Márcio Canuto. Você está impossível! Ficou entusiasmado demais! É ele que vai conversar com a gente sobre esse lado divertido do Povo Fala. E aqui você vai ouvir um monte de situações engraçadas com o Canuto e com vários outros repórteres na rua. Ih, se o Edson foi, temos que correr atrás dele que ele tá com o microfone. Pera aí. Vamos que vamos. Antes de começar, só te lembrando que essa terceira temporada vai até setembro, com episódios quinzenais, para eu ter tempo de preparar um cardápio bacaninha. E o único financiamento do Vida hoje é dos próprios ouvintes, a campanha online no PicPay ou no Catarse. Os episódios vão ser sempre abertos e gratuitos para todo mundo, mas se você quiser e puder apoiar mensalmente, escolhe ou o PicPay ou o Catarse e dá uma olhada lá nos planos mensais. Tem umas recompensas de acordo com o plano, tem áudios de bastidores, tem o grupo do WhatsApp, dá um confere lá, beleza? Então se prepara, ajeita aí o volume, porque eu sei que a vida não tá fácil nesse país, mas agora vamos dar um respiro para rir um pouquinho juntos, né? Que de vez em quando é bom. O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Bom, eu queria abrir esse episódio logo de cara dando um nó na sua cabeça. Preste atenção. Vamos agora ao vivo a Brasília com o repórter Luiz Carlos Braga. Paulo César Farias conversou ontem à noite por telefone com o advogado dele na Borbulhões. Eles acertaram os detalhes para o depoimento de sexta-feira no Supremo Tribunal Federal. Por determinação do ministro da Justiça, Nelson Jobim, a Polícia Federal vai acompanhar as investigações sobre a morte de Paulo César Farias. Vamos agora a Maceió com o repórter Márcio Canuto. Apesar de toda evidência de um crime passional, começam a surgir aqui em Maceió especulações em torno das circunstâncias da morte de Paulo César Farias. PC Farias sempre andou com seguranças experientes que o acompanham há muitos anos. Por isso, para muita gente, ficou muito estranho ele morrer a tiros e ninguém sequer ter ouvido nem agido em seu socorro. Essa cena é Márcio Canuto de terno e gravata, com uma expressão séria, ao vivo no Fantástico, em junho de 1996, falando sobre o assassinato do PC Farias, que foi o tesoureiro da campanha do Fernando Collor, envolvido no esquema de corrupção, enfim. A polícia alagoana garante que vai aprofundar nas investigações. De Maceió, Márcio Canuto. Eu sei que você que está ouvindo, eu te conheço. Você achou que, mesmo sendo um assunto sério, você achou que a cena ia rolar desse jeito. Sobre a morte de Paulo César Farias. Vamos agora a Maceió com o repórter Márcio Canuto. Brasil, está preparada! Queremos o Brasil na semifinal! Vamos se do Brasil! Porque geralmente é assim que a gente imagina o Canuto no meio da multidão. Acho que nenhum repórter combina melhor com o termo aglomeração, né? Ou combinava, porque em 2019 ele saiu da Globo, se aposentou, mas esse espírito continua vivo aí no Canuto, e se o episódio é sobre o Povo Fala, o homem é presença obrigatória. Super Rodrigo, um grande abraço aqui do Márcio Canuto, meu filho. Seja bem-vindo ao Vida, Canuto. Feliz demais de ter essa voz inconfundível aqui no podcast. A gente se falou pelo WhatsApp. Quem fez a ponte, aliás, com o contato foi o querido André Galindo, também repórter da Globo e ouvinte do Vida há muito tempo, sempre muito carinhoso comentando os episódios. Um abração pro Galindo. E aí o Canuto topou na mesma hora uma conversa para falar um pouco sobre essa relação tão forte com o povo na rua. Olha, eu sempre fui muito ligado ao povo, eu gosto da alma do povo, do espírito popular. Eu acho que minha escola profissional, que começou no rádio, junto de torcida, no futebol, no esporte, quer dizer, tem esse contato direto e você começa a entender mais a alma, o espírito do povão, o espírito do torcedor, o espírito da paixão popular. Então ouve aí o espírito do torcedor em plena Copa do Mundo. Essa aqui, próxima faixa, Solontinho.
Força, Neymar! Te amo, beijo. Manda um beijo pro Thiago, um beijo gostoso. Beijo, mãe Neymar, te amo! Agora eu quero ver o dedo de Brasil! Isso aí foi em Brasil e Colômbia nas quartas de final. 4 dias depois, essa empolgação toda se transformou em... Gol da Alemanha! Virou passeio! Olha só que absurdo! Gol da Alemanha! Chame de novo! Mas tudo bem, esquece. Eu falei que esse episódio era pra rir, né? Pra que eu fui enfiar esse 7-1 aqui? Beleza, vamos em frente. Vamos tentar entender como é que nasceu essa conexão entre o Márcio Canuto e as pessoas anônimas na rua. Primeiro no esporte, ainda em Maceió, na Rádio Gazeta, na Rádio Difusora, e ele carrega esse jeito descontraído pra fora do esporte quando ele se muda para São Paulo já no fim dos anos 90. Então, eu acho que isso foi uma boa escola para mim, para fazer entrevistas populares. Quando eu cheguei aqui para São Paulo, eu fiquei escalado exatamente para fazer o jornalismo comunitário. Acredito até que foi a primeira vez que se fez jornalismo comunitário com a importância que ele merecia na abordagem do SP1, que foi o jornal que fez uma revolução na linguagem da televisão brasileira. O SP1 é o telejornal local da Globo em São Paulo, na hora do almoço, e o jornal criou o quadro SPTV Comunidade. O Canuto era o fiscal do povo, que ia pra rua para ver os problemas e ia nas autoridades cobrar as soluções com o calendário na mão, aquela cena ali, né? Você tá acostumado a ver. Para quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, a Suzana Naspolini ficou muito conhecida fazendo esse quadro. Ajuda aqui pra gente mostrar pra quem tá em casa. Bota aqui a corda, segura aí, gente. Pera aí. Segura, hein? Pode soltar. Eu quero mostrar isso aqui. Ó, tá todo assoreado. Ui! Seu Valcir. Olha aqui. Não afunda, gente. Conseguiu levantar? Tá tudo, a água não circula. E o Canuto fazia em São Paulo. No SPTV Comunidade de hoje o assunto é o seguinte: para atravessar de um bairro para outro, os moradores de uma cidade da Grande São Paulo têm que se equilibrar numa pinguela muito perigosa. Muita gente já caiu, viu? Outra reclamação é que no local onde deveria existir uma avenida só tem mato e bichos. Olha, mas parece uma selva. O fiscal do povo foi ouvir a população. Aqui na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, 2 bairros são separados pelo Córrego Poá. Essa cena dá um nervoso, porque é o Canuto se equilibrando numa pontezinha caindo aos pedaços. Ligando os dois, apenas esta pinguela, estreita, frágil, perigosa. É uma coisa que o prefeito tinha que olhar mais isso daí, né? Eu faço todo dia para levar minha netinha de 5 anos na escola. Isso então facilitou muito meu contato, a conquista de boas declarações, de ter certa intimidade. E aí a gente sempre faz aquele exercício aqui no Vida de se imaginar no lugar do repórter na hora dessa abordagem, tentar entender quais são as técnicas que ele usa na hora de chegar na pessoa ali no meio da rua. Eu diria também que aplico nisso tudo aquele jeitinho alagoano de ser, aberta, leve, a tentativa de ser agradável, porque a abordagem com o pessoal que está na rua. E a senhora que atravessa, a senhora viu, não tem mais nem a faixa de pedestre. É verdade, precisa de arrumar isso aí, viu? Daquele movimento que está lá esperando o ônibus, já sofrendo ou por qualquer outra circunstância, você precisa ser leve, você precisa ser sorridente, você tem que tratá-lo como se fosse um velho amigo. E não é fácil não. Você chega lá para um cara que não tem hábito de convivência com televisão, com nada, aí você chega com o microfone, uma pergunta, uma câmera ligada e às vezes até um cara segurando a luz ou um rebatedor. Então é muita pressão. Então você tem que tornar isso uma abordagem muito mais agradável, como se ele fosse um velho amigo seu. Agora segura essa técnica aqui cronometrada no relógio. Eu digo sempre que eu tenho um tempo, eu tenho um time para isso. Eu tenho 3 segundos para ficar íntimo do cidadão, do meu amigo que eu vou entrevistá-lo, para conquistar dele uma coisa mais leve, uma coisa mais do espírito dele, uma coisa mais solta, uma coisa que seja mais interessante, que represente
realmente a alma daquilo que ele está pensando naquele momento. Então é isso. 3 segundos, meu filho, eu vou lá ou conquisto até logo. Você já imaginou, por exemplo, na Avenida Paulista, todo mundo anda apressado, ou você tem uma abordagem legal, a tentativa dele já é de evitar dizer sempre com aquela alegação de que eu estou apressado, ou eu não tenho tempo. Aí você tem que ter um jeito para contornar. Nem sempre você consegue. Nem sempre, nem sempre. Eu lembro de um vídeo que viralizou do Bruno Amorim, repórter que estava no SBT fazendo uma matéria sobre umas escadas rolantes que estavam desativadas numa rodoviária em Brasília. E ali era uma missão ingrata, porque era ao vivo e ele tinha que parar alguém para entrevistar no meio de uma escada com um monte de gente subindo e descendo na correria. Aí não tem jeito. Olha só, como a gente pode ver nas imagens, as escadas estão desativadas. E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do Plano Piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que é que você acha desse desativo? Acho que tu tá engarrafando a parada aí, velho. Bom, Helena, a gente tentou conversar com o pessoal aqui, mas realmente está difícil, muita gente voltando para casa, deixando o trabalho. Nesse caso aí não tinha o que fazer, né? Na rua é assim, às vezes as condições fogem ali do controle, condições climáticas, por exemplo. Tem uma matéria clássica do Pedro Figueiredo, outro ótimo repórter da Globo no Rio de Janeiro, uma chuva, uma ventania no centro da cidade, aí ele aborda uma jovem, coitada, com um guarda-chuva já virado do avesso, segurando ali pro vento não levar, mas ela foi guerreira, enfrentou a tempestade, deu a entrevista, sabe-se lá como. É difícil, a gente tá indo pro estágio agora, tem que assistir a palestra 1 hora, a gente vai perder o estágio lá no TJ. Que isso, gente? Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou presa ali na faculdade, tem que pagar um almoço super caro, porque não conseguia sair, tá mó chuva. Ai, meu Deus. Vai lá pra não perder o estágio. Outra vez o entrevistado do Pedro foi embora no meio da conversa, nem estava chovendo, nem nada. Foi recentemente agora, numa fila de carros para vacinação, uma fila enorme, tudo parado, e o Pedro fez aquele esquema de entregar um segundo microfone pro seu Edson, que estava dentro do carro. Esse aqui é o seu Edson. O seu Edson já veio hoje cedo, né, seu Edson? Sim. Já vacinou? Como é que foi tomar a vacina? Foi tranquilo. Fora do carro. Só que a fila andou, o guarda mandou o seu Edson avançar, vamos lá. Seu Edson acelerou, foi embora e o Pedro saiu correndo atrás, ao vivaço. Ih, seu Edson foi, temos que correr atrás dele que ele tá com o microfone. Pera aí. Vamos que vamos. Que o pessoal aqui, agora andou a fila. Impressionante, o pessoal tá aqui há horas. Na hora que a gente começou aqui a trabalhar, mas continua, seu Edson. E aí, como é que foi? E deu tudo certo, o Pedro manteve o fôlego, foi exemplar, seu Edson completou a entrevista, tudo ok. Então, essa hora de dar o bote é importante, né? Escolher bem quem você vai abordar. O Márcio Canuto tem uma média alta de aproveitamento. Mas de 10, normalmente eu costumo segurar 8 para dar uma boa entrevista, para dar uma conversa legal. E conversa, é sempre bom lembrar, é ouvir a pessoa também. É ficar atento à resposta, porque às vezes você bota a pergunta, ele fala e pronto. Porque às vezes ele possibilita que você seja surpreendido ou que você faça uma pergunta que resulte numa resposta surpreendente, interessante, descontraída daquele que você vai entrevistar. Pois é, Márcio Canuto já recebeu umas respostas bem surpreendentes por aí. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Calma. Porque você gasta tudo na cachaça. Calma. A gente já chega lá. Ele vai contar pra gente esses bastidores daqui a pouco, mas antes eu vou te contar um bastidor no nosso intervalinho. Já eu conto esse bastidor, deixa eu só aproveitar o intervalo para dar parabéns pra agência pública que tá fazendo 10 anos. Esse país tá precisando tanto de notícia boa, né? Que uma marca dessas a gente tem que celebrar. Vida longa pra Pública, primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos no Brasil. Ao longo do mês rolou uma programação de lives aos sábados com uns temas bem relevantes e o encerramento da festa é no sábado, dia 27, com um episódio especialíssimo do podcast Pauta Pública com a Natália Viana e a Marina Amaral, cofundadoras da agência. Aliás, um episódio que eu sempre quis fazer aqui no Vida, mas nada melhor do que ouvir esse papo no próprio podcast da Pública, que por sinal agora faz parte da Rádio Guarda-Chuva, então tá tudo em casa e isso deixa a gente muito feliz, muito honrado. Tô devendo um bastidorzinho, né? Vou contar. Na terceira temporada os intervalos vão ser sempre assim, 2 minutos no máximo pra gente voltar rapidinho pra história do episódio e eu vou sempre dividir com você alguma coisa que rolou na produção.
No caso do Márcio Canuto, eu queria contar que essa entrevista com ele foi feita há mais de um ano. A gente conversou em março de 2020, só que aí veio a pandemia e eu tive que mudar toda a programação daquela temporada, passei a fazer só episódios sobre a cobertura da pandemia, mas guardei a entrevista com todo carinho e agora conversei também com a Bianca Carvalho para fazer essa dobradinha sobre Povo Fala na estreia da terceira temporada, esse episódio 82 com o Canuto e o episódio 81 com a Bianca. Trata de ouvir os dois e compartilhar os dois por aí, beleza? Muito bem, eu prometi que na volta do intervalo a gente ia passear por algumas entrevistas clássicas do Canuto e pronto, promessa é dívida. Vou dizer que eu não fiquei nem um pouco surpreso com o primeiro caso que ele escolheu para comentar aqui. Um caso emblemático meu de Povo Fala, de entrevistar gente, é o caso do garotinho, que eu fui numa exposição lá de dinossauro, e do nada aparece um colégio com um menino de 3 anos. Você decidiu trazer essa garotada? Decidi do nada. Falei assim, vamos pro Museu de Zoologia para conhecer os animais empalhados. E eu fiquei impressionado com o tamanho, o gigantismo de um dinossauro. Um dinossauro de 4 metros. E aquele menininho, tudo bem pequenininho. E aí o Canuto vai no Matheus, o pequenininho de camisa amarela. E você, pequenininho, quando viu esse dinossauro tão grande, o que achou? Cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro, não. Cachorro! Isso foi sensacional. A repercussão foi tão grande que depois rolou outra matéria na casa do Matheus. Pois é, aqui neste prédio, no bairro do Ipiranga, que mora a nossa nova e pequena estrela. Matheus Saulo é o porteiro do edifício onde ele mora. Como é ele no dia a dia, hein? O Matheusinho, ele é super ativo, super engraçado, bem divertido. Às vezes ele é meio estressadinho. E agora, no apartamento onde mora Matheus. Matheus tá lá com seus 2 amigos. É o Márcio Canuto. E é o Márcio seu amigo. Como foi que você disse na hora? Não sou cachorro, não. Foi o vídeo mais visto do planeta naquele período. E você, Rodrigo, o que achou? Não, eu não vou cair nessa, não vou entrar nessa, Canuto. Você não me faça virar meme a essa altura do campeonato, por favor. Vamos em frente que vai dar tudo certo. E por falar em meme, criança dando entrevista é meio caminho andado na fábrica de memes, né? Quer ver? Segura essa pequena coletânea. Ciarla, você vai levar pra casa um livro bem bacana pra ler. Qual o nome desse livro? Mas esse é que eu não vou levar. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro, também tô cagado de fome. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? O que você vai fazer? Jogar rugby? A gente tá vindo aqui, né, João, pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. Claro que dá, né, João, pra ficar só em casa jogando videogame, eu te entendo. Mas não é só criança que dá umas respostas na lata desse jeito. O Canuto já trombou com um povo por aí que eu vou te contar, hein? Ó, 2008, show da Madonna em São Paulo, e ele tava ali fazendo uma entrada ao vivo na Globo com aqueles fãs que chegam antes no show, sabe? Que vão bem antes pra lá. E o cidadão era um contador, veio de Fortaleza pra cá. Ele falou, o patrão fez a seguinte questão, ou você vai pro show da Madonna, ou você fica com o emprego. Eu digo, você veio pro show da Madonna. E aí o emprego? Quer dizer, a dificuldade que ele teria de recuperar o emprego. O emprego que se... Calma, Canuto, calma. Vamos ouvir o original. E onde eu estou agora na frente dele? A movimentação de fãs é quase que nenhuma. Tem esses dois. Vieram de Fortaleza. Esse é tão fanático que perdeu o emprego. O emprego ou o show da Madonna? Você preferiu o quê? Show da Madonna. E emprego? Se foda. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Aqui você só ouviu, mas você deve lembrar qual foi a reação do Canuto no instinto assim que o cara falou o palavrão. Esse espírito nordestino de reação impulsivo. Quando eu vi, eu sentei-lhe a mão no pé do ouvido. Ele bateu no coqueiro, voltou. Depois eu vi a bobagem que eu tinha feito, a coisa louca que eu tinha feito, e se abraçando, para contornar a situação. Esse contato com o povo também possibilita muitas coisas interessantes, assim, curiosas, surpreendentes. E de
vez em quando até surpreendentes de forma positiva. Uma vez no Esporte, o Canuto estava ali desesperado para fechar uma matéria sobre a parceria do Corinthians com a MSI. Você lembra disso? Era um tema bem difícil sobre empresários no futebol. Na época ninguém sabia explicar direito e ele não achava ninguém ali na rua que topasse falar sobre aquele negócio. Aí eu encontro um cidadão e ele me dá a resposta que você sonharia em ter. Fechava a matéria, definia o negócio, foi maravilhosa. Aí eu chego para ele e você sabe que você tem que acreditar, você identificar aquele que você está me entrevistando. Eu digo, meu amigo, me diga uma coisa, excelente, como é seu nome? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, se fez desinteressado. Eu digo, meu amigo, eu preciso botar um nome seu. Como é seu nome? Aí ele olhou, disse o que? Zé Alberto, Antônio Firmino, como é que é? Aí ele finalmente dá o nome dele. Aí eu digo, Bessi, e sua profissão? Aí, Rodrigo foi de lascar. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, fazia que eu ia embora, eu segurava e tal. Qual é a sua profissão, meu irmão? Você é o quê? Administrativo? Você é almoxarife? Você é enfermeiro? Ele chegou no pé do ouvido e disse, Canuto, eu confio em você. Eu sou ladrão. Mais confiança. É impossível. O cara é ladrão. Eu conferi logo saber se minha carteira estava no lugar. E tava, ele foi em frente. Bom, esse cidadão relutou para dizer a profissão e o nome, mas ele tinha um motivo e pelo menos ele sabia o próprio nome, o que já é uma vantagem. Assim como esses alunos que eu estou conversando hoje aqui da escola de referência. Essa é a Clarissa Góes, que estava fazendo uma matéria para o Bom Dia PE da Globo com estudantes que tinham feito a prova do Enem em 2019. Ela juntou uns estudantes ali para falar ao vivo, mas... Sucesso para você também. O Lucas, a gente já conversou. Como é teu nome? Opa, o meu nome meu Deus. Como é o nome do amigo aqui? Guilherme. Ô, Guilherme, você ficou nervoso? Muito nervoso. Mas não ficou nervoso na prova, não. Respondeu tudinho direitinho. Deu algum branco? Claro, assim, né? Acontece, Guilherme, fica tranquilo. Acontece até com jornalista de esquecer as coisas, imagina com quem tá dando a entrevista. Mas voltando pro Canuto, quando ele se aposentou, ele deve ter pensado, bom, agora não vou mais trombar com essas situações, vou ficar mais sossegado, fazer uma propaganda aqui e ali, beleza. Mas fim de 2019, no mês de novembro, aliás, foi na mesma semana dessa matéria que a gente ouviu agora da Clarissa Góes, por coincidência. O Canuto estava na rua gravando uma campanha do Serasa, aquelas campanhas para limpar o nome, sabe? Para quem tá devendo. E aí... Foi uma senhora de 80 anos também, ali perto do centro da cidade de São Paulo. Minha tia, nós estamos aqui essa campanha seguinte do Feirão Limpa Nome. E para quem está devendo, que orientação, que conselho a senhora dá? Ah, para quem está bebendo, nossa, tá muito ruim, a rua é cheia de bebida. Que conselho a senhora dá para quem está devendo? Para quem está bebendo? Sim. Devendo, minha tia. Para os cachaceiros. A senhora não deve, mas que conselho a senhora dá para quem está devendo? É procurar o Feirão Limpa Nome. Ah, é bom você procurar Resolver o Feirão o problema, né? Limpa Nome, porque você gasta tudo na cachaça. Cachaceiro, sai dessa. Sai dessa dívida e vai logo pro Feirão Serasa. Vai logo pro Feirão. Foi difícil para convencê-la de que era devendo e não bebendo. Quem estava perto ficou até com vontade de beber mesmo. Tanta insistência da minha velhinha que estava lá junto de mim. Então seja com a senhorinha, com a criança, com o fã da Madonna, com o ladrão, não importa. Para brilhar no Povo Fala, o Canuto dá a receita pra gente. Então, ser leve, ser simpático, ter paciência, você consegue normalmente bom resultado na entrevista com o povo. Povo, eu adoro! Márcio Canuto, muito obrigado, foi uma honra de verdade ter você no Vida. Obrigado também a você que ouviu até aqui. Se você começou a temporada por esse episódio, tem mais um sobre Povo Fala, que também já está publicado. É o episódio 81 com a Bianca Carvalho, pode buscar aí no seu celular. E aproveita agora que está acabando, já vai abrindo aí o Twitter, o Instagram, o e-mail, sei lá, mandar uma carta de repente, mas me conta o que você achou, indica para os amigos e para as amigas e dá uma olhadinha lá nos planos de apoio mensal. Esse apoio nunca foi tão importante para a produção do Vida, agora que eu estou trabalhando como jornalista independente, investindo 100% no podcast. Os planos estão no Catarse ou no PicPay, o que for mais fácil para você, é só buscar por Vida de Jornalista.
Nesse episódio do Canuto você ouviu áudios de TV Globo, SBT, Band, TV Brasil, Sport TV e o canal Serasa Ensina. As músicas são Getaway Powder, do DJ Freedom, Twirly Tops, de The Green Orbs e Fantasyland, de Quincas Moreira, todas retiradas da biblioteca de áudio gratuita do YouTube. Eu cansei desse negócio de ficar produzindo trilha sonora lá no Soundtrap, como eu fiz na série Vidas Paralelas, isso dá muito trabalho, então por enquanto eu tô de volta às musiquinhas gratuitas. O Vida de Jornalista é um podcast narrativo agora quinzenal, então se tudo der certo, o próximo episódio chega aí no seu celular no dia 7 de abril. Se cuida, viu? Cuida aí do seu povo. Se puder, fica guardadinho ou guardadinha em casa, como diz Bianca Carvalho. Um beijo, um abraço e até mais.